Oi, meu povo! Estamos de volta com mais um Xodó Conversos e hoje é dia de novidade aqui no nosso Xodó Conversos. Nós hoje vamos receber meu querido amigo, parceiro já de muitos trabalhos, James Wilker, né? Os nossos caminhos se cruzaram aí pelas minhas andanças da vida, mas especificamente em Bom Jesus da Lapa. Na época eu estava trabalhando para a UNEB, o campus 17 de Bom Jesus da Lapa, e ele também prestava serviços ao FOB em Bom Jesus da Lapa. Eu estava finalizando uma das edições de um projeto que realizo, que é a Oficina de Contação de Casos, e ele foi para assistir a oficina. Chegando lá, ele não apenas assistiu, como participou brilhantemente da nossa oficina na Praça da Catedral, lá em Bom Jesus da Lapa. E a proposta da oficina de contação de casos é exatamente essa, né? É essa interatividade com o público. A proposta é que o público não seja passivo, que ele seja ativo e que participe realmente, né, das atividades propostas. Então foi assim que a gente se conheceu e ao final do evento a gente começou a conversar e surgiu a ideia de levar a oficina de contação de casos para o FOB. E aí começou o nosso primeiro trabalho juntos, foi essa oficina que realizamos na UFOB e que foi realmente um sucesso, né? James é uma daquelas figuras singulares e ao mesmo tempo tão plurais, né, das representações do nosso sertão. Como amante assumida que sou da tradição oral da língua e dos saberes, né, dos conhecimentos da sabedoria popular, não tinha como os nossos caminhos não se cruzarem em algum momento da vida. E realmente, em algum momento, os nossos caminhos se cruzaram e eis-nos aqui, mais uma vez, né, confabulando juntos mais essa prosa. James Wilker nasceu em Jussara, Bahia, em 1987. É professor, poeta, crítico literário e produtor cultural. Formado em letras pela UNEB, com mestrado em estudos literários pela UFES, já organizou e participou de diversos eventos e projetos como Jornal Santo da Casa, Revista Aos Quatro Ventos, Jornal Equador das Coisas, Encontro de Prosadores, Festival Universitário de Jussara, Clube de Cinema, Café da UFOB, Balaio de Gente, entre tantos outros, né, que estão no seu currículo. Atualmente, James é servidor público da UFOB, no campus de Barra, e é pesquisador na área de literatura regional, produzida no sertão do Vale do São Francisco. Com as palavras, James Wilker. Olá, membros do canal Xodó Conversos. Olá, Tatiane. Obrigado pelo convite. Sou James Wilker. Eu vou trabalhar com vocês aqui um pouco das poesias que tenho publicado, declamar alguns cordéis, alguns versos, alguns causos e falar um pouco sobre literatura regional, literatura são franciscana, um pouco das minhas convivências com os livros e um pouco da minha trajetória através da literatura e através da arte. Eu vou começar lendo para vocês um poema que eu fiz recentemente, que trabalha esse momento sombrio em que estamos vivendo, nesse sufocamento por essa pandemia que vai marcar essa geração, a nossa geração, e o enfrentamento ao autoritarismo, ao fascismo que se apoderou dos espaços de poder e vem manipulando as pessoas, né? Vem trazendo uma espécie de transparência do mal, né? Como alguns teóricos costumam chamar, uma banalização, né, da morte, uma banalização da mediocridade, da ignorância, um culto, né,
à violência e um desprezo pelo conhecimento e que a gente precisa combater. Então eu fiz um poema chamado A Insônia dos Bons, quer dizer, né? A Insônia dos Bons, que começa assim: os maus dormem tranquilos, sem peso algum na consciência, dormem o sono inconsequente dos puros e sonham com inocentes gestos. Já os bons passam as noites em branco, acordados, insones, os olhos pregados na escuridão, semicerrados numa sonolência de sobressaltos, apavorados de medo, desesperançosos e assomados por uma culpa monstruosa que perfura a epiderme e corrói as vísceras e fica latejando nas veias abertas do coração. Os bons não dormem um segundo sequer, impotentes, inseguros, incapazes de infiltrar a muralha de orgulho e soberba, a camada fina e espessa que protege silenciosamente a consciência dos maus. Então esse poema traz muito desse momento, mas eu não vou ficar só com esses momentos sombrios, eu vou relembrar um pouco de várias leituras que potencializa muitas festividades, muitas alegrias, que trazem, né, alento e esperança, que trazem esse universo, esse campo do sertanejo, de resistência, né, que nos evoca esse espaço que é dureza, mas ao mesmo tempo é festividade, é celebração, né? Então eu vou contar um pouco da minha trajetória. Eu vim de uma cidade do interior, de Jussara, né, a região de Irecê, e desde muito pequeno eu tive um fascínio pelos livros, pela leitura. Eu ia muito na biblioteca municipal, pegava livros aleatórios, às vezes indicados, às vezes por curiosidade. Eu tive professores, né, que na minha fase da época de formação, eles me incentivaram muito em várias leituras, e tive um professor que foi impactante nesse sentido, que foi o professor Etevaldo, lá de Jussara. Ele morreu, faleceu recentemente, mas ele trazia o impacto de uma declamação de poemas, né, fascinantes. E eu lembro como hoje a primeira vez que eu vi alguém declamando um poema de Augusto dos Anjos, e esse alguém era Etevaldo. Ele entrou na sala e chegou e começou a declamar As Árvores da Serra, de Augusto dos Anjos. Eu lembro como hoje que ele chegou e disse: as árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho, e essa árvore, meu pai, possui a minha alma. E disse o moço numa rogativa: não mate a árvore, pai, para que eu viva. E a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, e o moço triste abraçou-se no tronco e nunca mais se levantou da terra. Então, a partir desse momento que eu vi essa declamação dessa poesia, eu comecei a ler Augusto dos Anjos, comecei a ler Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Goulart, Tiago de Mello, e fui Castro Alves, né, e fui lendo outras literaturas. Comecei a ler Machado de Assis, comecei a ler a Guimarães Rosa, né, e várias outras leituras que fui fazendo ao longo do tempo. E tem um momento assim na minha vida que dois momentos que eles são definidores da minha trajetória, que é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que é um livro que me faz decidir que eu iria pesquisar sobre o sertão, né? A minha vida, o meu trabalho seria voltado para pesquisar as produções literárias que evocasse esse espaço, essa geografia imaginária do sertão e do sertanejo. E O Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, que foi um filme que me impactou bastante também, na mesma linha de Grande Sertão Veredas, em que eu fui também estudar esses elementos, né, do misticismo, os elementos do revolucionário, do libertário, essa mistura de religião e de violência, né,
do sertanejo que está impregnado desde os sertões de Euclides da Alcunha até livros que se passam, como o Torturado, recentemente lançado aí, né, que se passam no interior do Brasil, né, no interior, principalmente no interior do Nordeste, onde tem essas figuras elementares e figuras simbólicas de resistência a um tempo arcaico, de um tempo que ficou plantado num passado histórico, né? Então eu comecei a pesquisar sobre o coronelismo, sobre os cangaceiros, sobre o vaqueiro, né? Sobre a caatinga, sobre esses espaços e essas figuras que representam o lugar de onde eu vim, né? O meu sentimento de pertencimento a um espaço, a uma localidade é o sertão árido, é o sertão que o sol é inclemente, mas é um sertão que tem uma criatividade, uma produção, uma imaginação muito profunda e que vem ao longo dos tempos, né, encantando e participando do processo artístico e cultural do Brasil e do mundo, né, ocupando espaços que precisam ser ocupados e precisam ser definidos da arte. Minhas produções literárias, né, esse pouco do universo do cordel, dos causos, né? Aí, por exemplo, o cordel ele é uma espécie de poesia, né, que está refletindo sempre o cotidiano, né, está sempre contando pelejas e causos e acontecimentos, né, que demarcam um momento histórico. Eu fiz um, por exemplo, que demarca justamente essa questão da campanha de vacinação e como o Bolsonaro ele é contra a vacina, né? É mais ou menos a peleja do Bozo contra a vacina. Vocês prestem atenção, que é para tudo entender, nem tudo é o que parece pode não ser. Veja essa estratégia que o Bozo está usando. Tem muitos criticando por nada compreender. Mas é preciso observar tudo com malícia e intuição. Saber que o que está por trás pode ser só encenação. Que a peleja do Bozo contra a vacina, jogando o povo contra a medicina, é só tática de manipulação. O que ele quer, na verdade, é evitar um grande conflito. Como sabe que o povo está aflito e tem poucas doses para entregar, ele está se fazendo de mal para desviar a atenção, deixar uns querendo, outros dizendo que não, e assim, quando faltar, não gerar confusão. Daí que ele lançou mão das astúcias e de muito artifício, se fazendo de doido enquanto coloca os bestas para fazer um grande sacrifício, que é abrir mão da vacina, achar que vão derrubar a China enfrentando o vírus com orifício. O problema é que o povo pró-vacina não entendeu, fica criticando ele e os bestas em vez de aproveitar a sorte que o destino lhe deu. Que a loucura do Bozo, fazendo seus seguidores de otário, está fazendo uma grande justiça, uma seleção rigorosíssima, um bem comunitário. Nessa pandemia, quem ficou em casa, quem teve paciência e com consciência, a ciência obedeceu, ganha a vacina primeiro, entra na fila em janeiro, na frente de quem endoideceu. Os que ficaram na rua tomando cloroquina, fazendo passeatas, querendo de volta à rotina, na fé que o mito tinha salvação, como são tudo meleta, vão voltar na rabeta, vão ficar na rabeta, se sobrar uma dose da última vacinação. A partir de agora, quando você vê um doido dizendo que não vai vacinar, você dê muita risada, diga isso mesmo, camarada, e comece logo a celebrar. É menos um na lista, menos um número na risca para você se curar. Quando chegar a sua vez, vai ser uma alegria profunda. Tome sua vacina no braço, saia correndo pro abraço e já pergunte pela segunda. Deixe os iludidos continuarem fudidos e depois bem arrependidos, tomando fumo na bunda. Então esse poema, esse cordel,
eu fiz no ano passado, né? Ainda reflete esse momento atual de, de vacinação, né? Que o Bolsonaro ainda está contra as vacinas. Então a poesia nordestina, a poesia que reflete o sertanejo, tem muito dessa criatividade do cotidiano, tem muito dessa percepção, né? Do lugar, né, que o sertanejo ocupa, e esse discurso que ele tem de poder criticar e fazer umas análises bem interessantes da realidade. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre minhas leituras do universo do São Francisco, né? Vou mostrar para vocês algumas obras aqui que eu tenho trabalhado. Eu fui atravessei o São Francisco, fui morar em Monte da Lapa, trabalhar na Universidade Federal lá do Oeste Baiano, na UFOB. Eu tive um contato maior com a literatura são franciscana, né? Conheci a obra de Osório Alves de Castro, esse livro aqui, Porto Calendário, através de um concurso que teve na Universidade de Santa Maria da Vitória. Eu participei desse concurso e fiquei curioso por esse escritor, Osório Alves de Castro, que, por indicação do professor Danilo, eu acabei indo de encontro à sua obra, né? Eu comprei o livro Porto Calendário, depois eu fui ler a Maria Fecha a Porta para o Boi Não Te Pegar, que é outra obra dele, e o Bairro Tietê, que não tem em livro físico, né? Só em PDF. No primeiro momento, quando eu vi, né, aquele escritor desconhecido, do escritor do baiano, né, do interior, do oeste baiano, eu comecei a ler sem nenhuma informação. Peguei o livro e comecei o romance sem saber do que se tratava. E aí eu fiquei impactado com aquela leitura, veio aquela mágica pergunta de quem lê Osório, de quem lê Guimarães Rosa, quem veio primeiro, quem é que influenciou quem. Então já fiquei ali, já me chamou a atenção porque eu já tinha uma forte influência pela literatura de Guimarães Rosa. Quando eu vi Osório, que é uma escrita totalmente diferente, mas que tem muitos elementos que lembra o Grande Sertão Veredas, lembra Sagarana, lembra Primeiras Histórias, lembra os contos de Guimarães Rosa, me instigou a procurar, né, a pesquisar por que esse escritor era desconhecido, e aí eu fui saber informações. O Porto Calendário ele publicou em 61 e foi premiado com o Prêmio Jabuti, da época, o prêmio mais importante até hoje da literatura, que é o Prêmio Jabuti. Teve um sucesso em um momento lá nos anos 60 e depois ficou apagado, e até hoje é um escritor apagado, desconhecido, é um escritor que ficou à margem, né, tanto da mercado editorial, da academia, quanto também da mídia, né? Então eu comecei a me instigar a pesquisa sobre Osório, e aí eu fiz o mestrado estudando a representação do sertão de São Francisco em Porto Calendário. E é um livro fascinante, um livro que traz um mosaico, uma espécie de painel, né, dos elementos e tipos e figuras e todo o espaço que está no Vale do São Francisco, né, como um espaço regional, mas que é um espaço regional projetado por um universal. Então, o Osório consegue, trazendo os elementos locais, trazendo os dilemas sertanejos, adentrar nos dilemas universais do homem, né? Então, você vai ter personagens complexos, você vai ter personagens ambíguos que aparecem, né, desafiando os poderosos, personagens que têm uma dimensão, uma ideia de liberdade, de política, né, até de filosofia, questões existenciais, de duplicidade do eu, né? São fragmentações do sujeito, confuso, indeciso, entre o que ele é e o que ele não é, né? Então questões de racismo, questões de escravidão, questões de relações de trabalho, de microfísicas do poder, né? Que é os poderes, vários poderes se confrontando e um mandando no outro, os conflitos políticos e tudo mais. Então é uma obra densa, uma obra maravilhosa, assim, que traz esse universo do sertão, esse universo lá do início do século XX, né? Das barcas, dos vapores, as navegações pelo Rio São Francisco, coronéis, jagunços, remeiros, as lavadeiras, vaqueiros, o jogo de eleições, né,
fraudulentas e tudo mais, e aí eu comecei a estudar o Porto Calendário. Vou ler um trecho para vocês aqui, para vocês entenderem. Aqui um trecho, né, que um personagem, Pedro Voluntário da Pátria, ele faz um questionamento no meio da rua, assim, da praça lá de Santa Maria da Vitória, onde está reunido as pessoas, e ele começa a falar assim, ele diz: digam infames, digam covardes, antes que o galo de ferro do Cruzeiro da Promessa bata as asas e cante 3 vezes anunciando o fim do mundo. Digam, um Belinho disse, Pedro Voluntário está ficando doido, varrido, conversando com os bichos e arvoredos. Não reino, o homem e o boi sentem no sal o mesmo agrado. E então, cadê os que enaltecem a glória deste Pedro Voluntário da Pátria, doador de sangue à guerra e à vida, para ajudar a unir e crescer o Brasil? Não tenho mais o sabre nem um fuzil do governo nas minhas mãos. Quem pode dar um passo diante da minha razão, levante o dedo. Éramos 5 homens e a guerra sobre todas as fomes. Servimos, mas quando voltamos, depois a criança estava morta e a mulher enforcada. Sem poder afastar, perguntei ao capitão, por que não dão fim a esta guerra destruindo todos? Certo, agora cuspam na cara deste Pedro Voluntário da Pátria e respondam, será a guerra uma vontade de Deus? Uma lavadeira responde, né? Que Deus tenha pena de nós. Tudo chega de supetão, arrasa e fica nas angústias, como um arco-íris sumido de tardinha. Agora é um tal século que corre pelas bocas afora, que vem trazendo na mão esquerda a espada do Moreira César e na direita um punhado de sementes encharcadas de sangue. Outros dizem, diferente, ele traz a felicidade e uma lei forte de outra banda da terra. Acredita no encanto, Sá Catarina Ferro. Se ninguém sabe de onde ele vem e de onde ele é, dão testemunho as cantorias dos ABCs afirmando, vem do Porto Calendas, onde tudo se dará. Não concordo? Olhem bem para trás, botem os olhos nas coisas e sejam homens. Quem bota o dinheiro nas mãos dos ricos? Quem tem feito crescer as fortunas neste mundo de rataria? 3 coisas fazem a fortuna neste mundo: a guerra, a peste e a fome. E aí Osório vai trabalhando esses sertanejos, esse povo ribeirinho, né, que usa de uma linguagem meio que arcaica, de uma linguagem meio que mítica, né, uma coisa assim bem interessante, bem única, né, na forma de falar, de se expressar. E esse sertanejo vai enfrentando essas amarras que os poderosos, né, vão criando para enredá-los. E tem figuras emblemáticas no livro, tanto o Pedro Voluntário da Pátria, que foi guerrear na Guerra do Paraguai, como voluntário, voltou e continuou pobre, continuou sendo explorado, mas ele não deixava de expor, né, o seu pensamento, a sua revolta, a sua utopia, né? Ele é um personagem meio quixotesco, né? No sentido de lutar contra as injustiças, né? De enfrentar quem comanda a cidade. Ele tinha essa força. E aí vai ter vários personagens no livro, e um dos personagens mais interessantes, claro, é o protagonista, que ele vai crescendo na obra, né? A gente conhece ele pequeno, que é o Orindo Brotas, que é um alter ego do escritor Osório. Esse Orindo Brotas, ele nasce, ele é filho de uma neta ele é neto de uma ex-escrava, né? Então a mãe dele é filha de uma ex-escrava e o pai é filho de um coronel. E ele nasce dessa junção, né? E ele é uma espécie de menino amaldiçoado na cidade de Santa Maria da Vitória. Ele é criado por um santeiro chamado João Imaginário, e depois ele é expulso da cidade, ele vai embora, vem para Barra, né? Sai de Santa Maria da Vitória, vem para Barra. Aqui ele se forma e ele vai se envolvendo, ele vira jagunço, ele vira remeiro, ele vira revolucionário, e depois ele vira um emissário até do próprio governo para votar em Santa Maria da Vitória e estabelecer a paz entre os coronéis que viviam entre conflitos.
um coronel que representava os comerciantes e um coronel que representava a elite do rural, né? Os patriarcais lá, os latifundiários, em confrontos um com o outro. E Eurido chega para fazer uma espécie de tentativa de paz. E aí o livro vai trazer esses elementos fantásticos do Rio São Francisco. Depois ele lança Maria Fecha a Porta, que aí ele já coloca uma mulher negra protagonista para enfrentar as oligarquias de Juazeiro. Né? Ela sai de um povoado Araçá de Mel, e aí ela vai enfrentar as oligarquias em Juazeiro. E depois ele escreveu Baiano Tietê, que já é Aurindo Brotas, o personagem do Porto Calendário, em São Paulo, enfrentando os barões do café. E aí ele sobrevivendo nas plantações de café, sendo massacrado. Lembra um pouco assim, aquele filme O Homem que Virou Suco, mas o ele consegue, através da leitura, através de uma inteligência, ele consegue se adentrar nos grandes salões de São Paulo, né? E reflete muito do homem nordestino, o baiano, né? Que é um ser massacrado, desconstruído, fragmentado, desterritorializado lá em São Paulo. Né? Então essas obras, as 3 obras de Osório são fascinantes para quem quer conhecer o universo do Rio São Francisco. E aí eu conheci outros escritores, Deocleciano Martins de Oliveira, que é um escritor aqui da Barra, onde eu estou morando, na Barra do Rio Grande. Eu fui transferido da universidade para cá. E esse escritor Deocleciano, ele fez livros País da Carnaúba, Marujadas, Os Remeiros, são livros que eu tenho para ter emprestado, e outros estão no computador, que trazem histórias também daqui da Barra, né, que refletem também esses anos 1920, 1930, os anos em que os portos, né, Barra, Porto de Juazeiro, tinha essas figuras dos remeiros e jagunços também. Sobre o interior, né, eu tenho lido alguns livros também atuais, por exemplo, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, de Alex Leila, né, ela já conta já uma Bom Jesus da Lapa, um interior aqui de um outro viés, de outra pegada. Tem os poemas do Alto da Romaria, de João Filho, né, que é um poeta também lá de Bom Jesus da Lapa, são figuras assim. Fui ler o Cascalho, de Herbert Salles, Os Lençóis e os Sonhos, de Orlando Senna, entre outras obras aí que a gente tem pesquisado. Bom, como eu não vou ficar só falando sobre o Rio São Francisco, eu vou declamar mais um poema para vocês, que é um autor que eu tenho um grande fascínio, né? E vou ler, declamar para vocês. Sim, vou ler um poema de Tiago de Mello chamado Estrela de Esmeralda e Rebeldia. Não quero fazer um poema, quero acender uma estrela para entreter a esperança do Joel, um companheiro que está preso pelo gosto de pensar e de dizer, de contar história nova cujo crime suportável é ser antiga demais e simplesmente ser a história. É estrela feita de amor, por mais que raios lhe cresçam, desferindo rebeldia, no seu bojo rolam rios de ternura e de alegria. Mas quem diria, Joel, que um dia o amor desta pátria tivesse gosto de fel? Sirva essa estrela de grito, um grito de homem que se ergue como espada e como rosa. Sirva de chuva e de sono no escuro da tua cela, onde não cabe nem chega a canção da luz do dia. Sirva de relva e de aurora para rumos de meninos. Sirva de baile e brinquedo, mas sirva principalmente de milícias de esmeraldas, devassando luminosas forças turvas do medo. Sirva assim de cidadela que te defenda o milagre de caminhar noite e dia, construindo a madrugada e amanhecendo, começando como criança que amanhece dentro do peito do homem. Parece estrela encantada, mas é feita da verdade que nasce, rebrilha e cresce. Então a mão fatigada e o coração defendido, entre o pão que não dá e a esperança que sobra. Brilha essa estrela entre a invenção exata do edifício e os ombros enganados do operário, entre a missão do pássaro contente e os vácuos que a traição abre no vento. Brilha essa estrela entre o silêncio da fome, quando punge, e a alegria da foice, quando corta.
Nasce e brilha essa estrela entre o pavor da velhice e o desamparo da infância, entre as cinzas no oco do salário e a moeda que se vende além do mar e os cantos subterrâneos deste chão. Entre o sol e o solo, entre a árvore e a madeira, entre a sede e o vinho, entre o canto e a injustiça, entre o charco e a amapola, brilha essa estrela, Joel, essa estrela que repousa em tua fonte de negro. Pode ser que o major diga não, pode o major golpear teu rosto jovem, erguer o punho torpe da impostura, mas contra a primavera dessa estrela não poderá jamais nenhum major. Para finalizar, para não ficar muito longo, eu vou contar alguns causos que Tatiane pediu, né? E é uns casos para a gente ter um contato também com a literatura de G.C. Quirino, né? É um reflexo também desse sertanejo malandro, esperto, que entende, mesmo com as adversidades da vida, ele consegue sobreviver, né? Então ele consegue contar histórias fabulosas, ele consegue expressar todos seus sentimentos, expressar sua liberdade, seu direito, né? Suas lutas. E aí eu vou contar um caso que é de G.C. Quirino, chamado O Matuto e o Cinema, para a gente se animar um pouco. Começa assim. E o Matuto, analfabeto de pai e mãe e parteira, sai do sertão para a capital para assistir um filme estrangeiro e legendado. Quando ele volta da capital, ele junta a matutada e começa a contar o filme inteirinho. Aí ele começa assim: mas rapaz, eu fui lá na capital, eu assisti um filme altamente internacional. Agora pense no filme internacional, e tem uma coisa, um filme mafioso. Tinha dois artistas, o artista que salvava e o artista que sofria. Meu irmão, o artista que sofria. Pense num cabra corajoso, caba da peste. O caba não tinha medo de nada, não. O caba estava lá no meio dos bandidos, amarrado com imbira. Agora tem uma coisa, né? Essas imbiras aqui do sertão, não. A imbira dos Estados Unidos não tem quem se solte, não, rapaz. Do jeito que ele estava amarrado, o bandido chegou para ele, pegou um dedo da grossura do cano de formão e esfregou na cara dele assim e falou assim: não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. Tá pensando que o artista teve medo? O artista sentado na cadeira do jeito que estava, olhou para ele assim e disse: não sei que lá o que, meu irmão? Aí o bandido olhou para ele e disse: não sei que lá, não sei o que lá, o que é seu filho lá da puta? O bandido olhou o artista olhou muito tranquilo, olhou para ele e falou: não sei que lá, não sei que lá, é o caralho. Meu compadre, esse bandido inchou, feito um cururu no salmo, sabe? Ele pegou uma chibata feita de pneu de virola de caminhão, deu uma chibatada tão aparentada que ficou escrito do pó do queixo ao pé da leia o nome Firestone na cara do artista. Aí eu sei que no meio do artista tinha um cara lá que ele estava camuflado, feito rapariga de pastor, não tinha quem desconfiasse. Ele estava no meio dos bandidos, mas era do time do artista. E ele tinha um relógio que era dado a telefone. Aí ele pegou o relógio dele, passou o bizu das polícias, que estava tudo lá atrás. Ela fez: cunha, com todos os carros da polícia. Aí ele chamou os carros da polícia, a polícia ouvindo tudo no rádio. Agora era uma polícia diferente, era uma polícia que se veste toda de advogado, as polícias dos Estados Unidos. Eu sei que eles pegaram o rádio, chamou os carros tudinho. Cunha, que o negócio é sério. Os carros cunharam. Era carro em cima, junto do prédio, mais do que Romeiro em cima de Padre Cício. Eu sei que o prédio era grande e começou a jogar corda, tome corda. Quando a gente no cinema, achando que era a polícia que ia salvar o artista, é aí que chega o momento mais admirador do filme. É aí que aparece o artista salvador. Meu compadre, o artista salvador, ele vinha no avião, naqueles que tem uma peneira em cima, não sabe? E o avião não voava não, o avião para de cima do prédio, aí apareceu o artista, sem camisa, uns peitão, 2 cinturão de bala, uma espingarda da grossura de um cano de esgoto. Agora presta atenção no nome do artista: Arnold Schwarzenegger. Agora, nesse Arnold Schwarzenegger aqui do sertão, que tem no quintal todo mundo, não. É Arnold Schwarzenegger importado. Ou ele é da Tchecoslováquia, ou ele é da Bolívia. Eu sei que o chofer do avião disse: pode pular. E o Arnold Schwarzenegger
pulou, caiu em cima do telhado, quebrou a laje, pegou os bandidos desprevenidos comendo cuscuz com leite. Aí você vê o briga de ser medida a metro, era tiro, chute, pesada. Eu sei que tinha um caba que estava atrás do artista, que o nome dele era Mané Capado. Mané Capado deu uma dedada no cá para nós, bem aonde as costas mudam de nome. Meu compadre, na rapidez da dedada e na imediatidade do EPA, esse artista partiu com um gênio de 150 cm dentro do vaso de querosene, deu um burro nas ossos do bandido, que choveu caninos, incisos e molares por 3 dias no sítio de Boca Funda. Aí eu sei que o bandido principal correndo, ele pegou a espingarda, aí o artista Arnold Schwarzenegger pegou a espingarda dele e fez não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele matou os bandidos tudinho. Nós que estávamos no cinema tivemos que se abacar. Aquelas letrinhas que ia passando, ele ia derrubando tudo. Eu corri, ainda peguei 3 para trazer aqui para vocês, para não dizer que eu estou mentindo. Tá aqui, ó, F-I-M. E acabou-se. No cinema, GC Aquilino. Outro caso que eu gosto de contar do GC Aquilino é o problema cardíaco que eu adaptei para os dias atuais para o coronavírus, né? Que começa assim, mas compadre, esse negócio de coronavírus, isso não existe no sertão. O sertão não tem coronavírus. Esse negócio de coronavírus é lá em São Paulo. Porque lá em São Paulo existe o vírus da letra I. O vírus da letra I é o vírus que espalha. Ele se adquire quando você pega imposto, você paga imposto de renda, IPVA, emplacamento de veículo, você está em engarrafamento de carro e você tem a palavrinha mais perigosa que existe para o vírus, que é estresse. Esse negócio aí só existe. Aqui no sertão não tem isso não. Mas eu estava em casa e a mãe chegou para mim, Pedro, tu cuida de observar teu coração para ver se não tem um problema cardíaco, que se o coronavírus chegar, tu vai passar pior. Aí eu disse, mãe, é quem tem coronavírus. Ela vai ver o doutor. Aí eu fui no doutor. Meu compadre, eu cheguei lá em Campina Grande, procurei um doutor coraçãogista. Aí o doutor chegou, botou uma chupetinha aqui no meus peitos, mandou correr. E aí mandou correr em cima dessa correr. Meu compadre, eu corri em cima dessa correr. Ele perguntou, tá cansado? Aí eu disse, doutor, Vera, de eu me cansar com a correia, se todo dia eu subo o alto do Timbó para buscar lenha, todo dia eu desço o riacho dos caçotes para buscar água, bota correia, o doutor botou correia, ele botou correia, eu corri em cima dessa correia, meu compadre, a correia ela quase morre, ficou mole lá, ele botou ela para descansar. Aí me deitou numa cama, botou uma chupetinha nos meus peitos, ligou a televisão do computador e meu compadre, eu vi meu coração funcionando. A coisa mais linda que existe no coração de um sertanejo é você ver o coração funcionando. Era um tris com um punho e uma linha, um tris com um punho e uma linha, um tris com um punho e uma linha. Eu sei que o doutor pegou meu coração, botou no papel, e eu peguei, botei na moldura e entreguei para a mãe. Mãe pegou meu coração, botou na parede, junto com o coração de Jesus Cristo. O coração de Jesus com a cruz e meu coração, um tris com um punho e uma linha. Aí eu tô lá em casa e mãe chega, Pedro, tu sabe quem é que tá vindo de São Paulo fugindo do coronavírus? Eu digo, não, mãe, Aderado teu primo, tivestes que fazia um catecismo e vem pra cá. E depois pra onde ele vem, manda ele vir. Aí Aderado chegou, eu digo, primo Aderado, o que tu tivestes em São Paulo? Ele é, Aderado, tivestes um problema cardíaco, é perigoso pegar o coronavírus. Pra aí, lá em São Paulo, o que mais tem, o pau que tem é o vírus da letra I. Lá tem engarrafamento, tem INSS, IPV, tem essa palavra estresse. Todo nordestino que foi para São Paulo adquiriu o vírus da letra I. Só teve Luiz de Lindu que não teve. Luiz de Lindu começou a fazer greve, fundou o partido, sindicato, virou presidente da república, hoje só toma cachaça. Luiz de Lindu não tem estresse. Agora todo nordestino tem. Agora, Adrado, você vê para o lugar certo. Aqui nós não pega a coronga. Aqui nós vamos levar você para badogar e pescar, que é muito tranquilo, não tem estresse. E vou mandar a mãe fazer um suco de radiador de rural, que é rico em ferro. Compadre, eu estava numa pescaria com o Aderado, mais tranquila que Nossa Senhora balançando os pés na luz. Quando de repente a Aderado deu um tibugão para trás, caiu. E eu olhei assim para a Aderado, o que foi, Aderado? Tivestes um estresse? Pegastes o coronavírus? Aí eles, não, Pedro, eu tive um estresse por causa dessa cascavéia. Aí quando eu olhei, meu compadre, tinha uma cascavéia da grossura de um cano de Nescafé, de um pote de Nescafé, não sabe? Aí eu cheguei e olhei, eu botei meu olhar de guerra pra cascavéia. Eu olhei, botei o olhar de guerra pra cascavéia, ela fez assim, eu digo,
Eu falei para ela, Cascavel, você tá errada. Aí ela, oxi, eu falei, você tá errada. Toda Cascavel sabe que elas não passam no raio de 18 léguas do sítio do Rodrigo Medeiros. Sabe que Rodrigo Medeiros sou eu e a Berada é meu primo Rodrigo Medeiros também. Aí quando ela olhou assim para mim, você tá errada. Aí ela correu. Quando ela correu, eu botei o pé no rabo dela. Quando eu botei o pé no rabo dela, ela veio para cima para me morder. Aí eu peguei no pescoço dela, dei 4 tapas na cara dela e falei, Cascavel, Kenga safada, tu quer me humilhar na frente do meu primo Aderado, tu quer que ele pense que o Riacho dos Caçotes é o Rio Tietê e que o Alto do Timbó é a Avenida Paulista, Kenga safada. Aí, quando ela botou a língua para fora assim, falou bem assim, desculpa, rapaz, Aderado saiu correndo, ralou a orelha, encheu os bolsos de terra, saiu borboretando, chegou lá no posto de saúde, botando a língua para fora. Aí o doutor perguntou, o que é que você tem? Tá sentindo o quê? E ele, tô sentindo falta de São Paulo. Aí, doutor, aí eu cheguei, deixa, doutor, deixa ele ir para São Paulo. Um caba que não pode ver uma Cascavel pedindo desculpa pro Matuto, ele tem que ir para São Paulo mesmo. Aí Aderaldo foi. Aí o doutor chegou para mim e disse bem assim, vamos fazer as contas? Eu digo, vamos. E aí, como é que tá? Eu digo, vamos, tem plano de saúde? Eu digo, não tenho plano de adoecer. Moço, o doutor ficou nervoso. E eu disse, oxe, parece que o doutor pegou o vírus. Será que o coronavírus já chegou no sertão? Meu Deus do céu. Eu vou ler um poema que eu fiz recentemente, que é um poema triste, né? Sobre a tragédia lá de Saudades. Esse poema eu fiz em memória às crianças lá, né, as professoras, que diz o seguinte, cidadezinha pequena com nome simbólico de Saudades, assim no plural para abarcar os 10.000 moradores. Cidadezinha tranquila, dessas que nada acontecem, a não ser a saudade caminhando pelas ruas, a saudade sussurrando nos becos, a saudade cumprimentando o bom dia. Cidadezinha com cheiro, concha mãe abraçando o filho, casulo protegendo do vento frio da noite, com suas casas coloridas de saudade, saudades azuis, verdes, amarelas, brancas, alaranjadas, saudades cinzas, saudades preto e branco, Macondo feliz com suas borboletas pretas. Mas eis o destino fatal, eis que o mal que nos espreita, o monstro invisível que nos rodeia, que inveja a inocência dos sonhos mais infantis, o bicho-papão dos nossos pesadelos, invadiu a mente doentia de um de seus filhos. E o conduziu ao ato insano, perverso. O fez cometer a crueldade mais absurda e desumana, insuportável e incompreensível, inacreditavelmente delirante e inaceitável, que nos faz perder a fé, perder o chão, perder as certezas, perder o futuro e chorar dolorosamente pelos que perderam a vida. 2 heroínas, 3 anjinhos ceifados, um massacre sem piedade. Muitos feridos, terror e pânico no meio do sangue que escorria violentamente pela creche. E aquela espada, aquela katana, a perfurar eternamente nossos olhos e os corações de todas as mães que neste mês de maio não ganharão mais presentes. Saudades era uma cidadezinha feliz. Era feita de sonhos e esperanças, dessas que povoam nossas lembranças, que buscamos desesperadamente encontrar um dia, onde as pessoas dormem tranquilas e seguras e brincam com seus filhos nas ruas e jogam bolas de gude nas calçadas. Era uma cidadezinha toda azul, feita de saudade céu, saudade paraíso, mas que fora tingida de vermelho, desse vermelho sangue que vem se espalhando pelo mundo, desse vermelho cruel que marcou todas as casas, desse vermelho mortal que já levou 400 mil brasileiros e 3 milhões de pessoas pela terra. E mais essas 5 vítimas da pequena cidade chamada Saudades, que poderia ser Suzano, Janaúba, Realengo, essas cidades metáforas de todas as saudades, de todas as perdas, de todas as mortes, de todos os massacres, dessas saudades chumbos, saudades dor que invade o nosso peito e que sentiremos para sempre, mesmo depois que passar todo esse terror. Então esse poema aí foi publicado no jornal lá da região de Saudades e foi uma homenagem
a tudo que está acontecendo, uma homenagem assim, né? Um lamento, né? A todos esse peso que a gente está passando por esses dias. E eu me despeço. Obrigado, Tatiane. Obrigado vocês, né? Curtam esse canal, que é um canal excelente, com grandes pessoas participando. Um abraço e até outra vez. É sempre um prazer imenso, né, ouvir as narrativas, os contos, os poemas, os causos deste prosador que é James Wilker. James, ele perambula pela nossa cultura nordestina, sertaneja, regional, com a leveza de um moleque a galope, nesse emaranhado de curiosidades, de novidades e de tantas peculiaridades que constroem, né, a nossa narrativa nordestina, a nossa narrativa sertaneja. A palavra de ordem aqui, James, é sempre gratidão. E por cada contribuição, né, que está se fazendo por aqui, nesse espaço que a gente pretende transformar numa referência de saberes e vivências, né, carregados de significados. E assim, meu amigo, gratidão imensa por participar desse momento aqui conosco. Continuemos, né, os nossos carreiros que com certeza vão se encontrar nessas trilhas da vida em muitos outros momentos por aí. Gratidão, meu amigo. E assim, repletos, né, inundados das palavras de James, que nós finalizamos mais um Xodó Conversos. Mas não sem antes agradecer a participação e a contribuição, né, de todos vocês que estão acompanhando, que estão participando do nosso canal. A nossa parceria, né, com Dona Farda, que se encontra no Condomínio Bahia Têxtil, número 151, no Galpão T2, em Salvador, Bahia, e que há mais de 38 anos faz história na produção de uniformes. Conheça a Dona Farda no Instagram, Dona Farda, tudo junto. Um beijo no coração da minha equipe técnica também, do meu xodó, Solano Neves e Caetano Neves. Os nossos agradecimentos à Secretaria de Educação e à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia pelo fomento à educação, à arte e à cultura. E não se esqueçam, toda quarta o Xodó Conversos está aqui com conteúdo novo para você. Nos siga também no Instagram, @Xodó Conversos, tudo junto sem acento, e no Facebook, @Xodó Conversos, tudo junto sem acento também. Se inscreva no nosso canal e curta o nosso conteúdo. E até a semana que vem. Fé, amor, gratidão.